neste vídeo eu vou dar para vocês 8 dicas para você que trabalha com crianças, para você que é psicólogo infantil, que também vai servir para você que é pai ou para você que é um outro profissional que trabalha com crianças. Então, essas dicas elas são pensadas no método não diretivo, de uma perspectiva da psicologia existencial, da Virginia Axeline, uma orientanda do Carl Rogers, para quem não conhece. E essas dicas, elas são primeiramente para você que gosta de crianças. Você precisa gostar de crianças para poder seguir essas dicas. Então, se você gosta, continue o vídeo, tá? Então, vamos lá. Essas 8 dicas que a gente pode ter para como ajudar uma criança no seu autorreconhecimento, tá? Então, é muito importante a gente entender que essas dicas são para ajudar a criança a ter um autorreconhecimento de si mesma, tá bom? Então, primeira dica, rapport. Rapport é uma palavra que significa a relação, que significa o contato inicial com a criança. Então, esse contato inicial ele é muito importante. Então, para você estabelecer um rapport, como a gente fala com a criança, você não vai tentar encaixar ela em um determinado modo de ser, não vai tentar dirigir os seus atos, dizer o que ela tem que fazer ou não. A gente sempre diz que a criança tem o mundo dela, então você vai se permitir entrar no mundo da criança e não tentar trazer ela para o seu mundo. Então essa foi a primeira dica. Segunda dica, aceitação. Então você vai aceitar a criança como ela é, genuinamente. Rejeições, mesmo que veladas, vão ser percebidas. Então você vai aceitar a capacidade dela de se expressar, a forma como ela tem de brincar também, e essa aceitação ela vai ter que aparecer numa relação com a criança, de uma forma genuína. Terceira dica, permissividade. Então, a hora da terapia é a hora da criança. Então, você vai estabelecer uma relação de permissividade, onde você vai permitir com que ela expresse os seus sentimentos, as suas emoções, sem se sentir culpada. Então, se você não tem rejeição com ela da dica 2, se você não tem uma falta de aceitação de como ela é, você vai ter também uma permissividade para com que ela consiga expressar os seus sentimentos, as suas emoções, sem se sentir culpada. E também sem medo do ridículo, sem medo de fazer algo diferente, tá bom? Então, a aceitação é a segunda dica e a permissividade é a terceira dica. Quarta dica, reconhecer os sentimentos. Então o terapeuta ele vai estar atento para reconhecer os sentimentos da criança. E é muito importante a gente entender que reconhecer e refletir os sentimentos da criança é diferente de interpretar o que ela diz ou tentar interpretar o que você acha que ela diz. Então, nessa relação não diretiva, você vai usar das mesmas palavras, dos mesmos símbolos que a criança trouxer para tentar refletir o que ela está sentindo, para com que você seja um espelho para que ela se veja através da sua forma de brincar. Então, respostas mais objetivas a como usar um material, como usar um brinquedo, você vai responder. Mas outras respostas que sejam de interação, onde você vai tentar interpretar o que ela está dizendo, elas vão ficar excluídas. O seu julgamento, a sua crítica, ela vai ter que ser suspensa para com que a criança reflita o mundo dela. Não é a sua vontade ou o seu jeito de encarar o mundo, é a vontade e a forma dela de encarar o mundo. Então, se ela diz que o desenho dela está feio, não cabe a você dizer que o desenho dela está bonito. Ela tem que ter esse espaço permissivo para poder expressar os seus sentimentos e as suas emoções sem nenhuma tensão, de uma forma relaxada. Quinta dica, respeito pela capacidade da criança em solucionar os seus problemas. Essa dica é uma das que eu mais gosto. A gente vê muito hoje em dia, né, é muito comum que a gente veja as crianças que recorrem aos adultos para solucionar os seus problemas. Fala, ô tio, ô tia, fulano me xingou, fulano fez isso comigo. Aí o adulto vai lá e diz, não, deixa que a gente se resolve assim, pede desculpa. Eu tenho uma postura totalmente diferente. A criança vem e diz
ah, tio, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você tem que resolver os seus problemas. A criança tem a capacidade de solucionar os seus próprios problemas, porque ela criou esses problemas e ela tem essa capacidade de resolver. Então a gente vê muito comum adultos que querem fazer pela criança, deixa que eu faço, não tem essa capacidade de respeitar a solução dela mesma de resolver o seu problema. Ela consegue resolver os seus próprios problemas, então a gente não precisa resolver por ela. A gente muitas vezes atrapalha o desenvolvimento da criança. A gente só precisa deixar com que ela se desenvolva sozinha. Sexta dica: o terapeuta não tenta dirigir os seus atos ou conversa de maneira alguma. A criança é quem dita o caminho. Então a hora da terapia é da criança. Então a gente tem que ter esse espaço para o silêncio, esse espaço para o ridículo, esse espaço para o tempo da criança. Quando ela estiver preparada, ela vai resolver os seus problemas. Quando ela não tiver, é o tempo dela. Então a gente não tenta dirigir os atos dela, dizer o que ela vai fazer, ou o que ela não vai fazer, ou até mesmo a conversa, de querer colocar-se na nossa posição de como vamos falar sobre isso, de maneira alguma. É ela quem vai ditar o caminho da terapia. Sétima dica: o terapeuta não tenta abreviar a duração da terapia. Então, o desenvolvimento de insights, o desenvolvimento emocional da criança vai acontecer quando ela estiver pronta. Então, quando ela estiver pronta, ela vai compreender os problemas dela, os conflitos dela, os sentimentos dela, e você não tenta de forma alguma sentir esses sentimentos por ela e tentar resolver por ela, porque ela tem um outro tempo, ela tem um outro desenvolvimento. Você, adulto, já está desenvolvido, e a criança ela vai se desenvolver no tempo dela, na maturação dela. Então você não tenta de forma alguma abreviar o tempo de duração da terapia. Se a criança está demorando tempo para entender uma separação, para entender algum sentimento que para ela está sendo ruim, é o tempo dela. A gente não vai abreviar. E oitava dica: situar a terapia no mundo. Então a gente estabelece apenas os limites necessários para que a criança não se fira, para que a criança não quebre alguma coisa, o tempo da terapia também. Então você vai estabelecer apenas os limites do tempo da terapia e do espaço onde você está, que você não vai se machucar, nem me machucar, nem quebrar as coisas. A gente tem apenas alguns limites necessários que a gente chama de situar a terapia no mundo, tá? Então a gente precisa entender que a terapia infantil, ela é um momento diferente de outros momentos no mundo. Não é uma substituição do seu momento com os pais, não é uma substituição do seu momento com os colegas da escola, com alguém da família, com algum amiguinho ou com uma outra atividade. É um lugar de brincadeira, é um lugar onde a criança pode expressar os seus sentimentos, onde ela pode falar sobre as suas emoções no tempo dela. Então, não é uma substituição de outros registros, a hora da terapia é da criança. A gente sempre diz isso, que aqui é um momento seu, você pode fazer o que você quiser, não tem obrigação de falar sobre o que está acontecendo em casa, de fazer uma tarefa da escola ou de brincar. Você pode não fazer nada, estar em silêncio, brincar de formas diferentes, ter um espaço para se autodirecionar. Então, atribuindo essas dicas de um método não diretivo, você vai ajudar a criança a se auto-reconhecer e assim ela vai ter um autodirecionamento positivo. Ela vai conseguir se desenvolver de uma forma mais saudável, mais amigável, vai ter uma relação muito mais amistosa com o terapeuta. Então essas dicas elas servem para você que é psicólogo, para você que atende sobre uma perspectiva existencial, mas ela também pode ajudar muito para você que é pai, você que é mãe, você que é um outro tipo de profissional que também trabalha com a criança, a estabelecer essa relação mais amistosa, essa relação onde você não vai dizer para a criança o que ela tem que fazer, você não vai dar o rumo da terapia, você vai deixar com que ela mesma se auto-reconheça e ela mesma se autodirecione. É um método chamado de não diretivo.
tá bom? Para quem quiser a referência, eu vou deixar no link também a referência desse método. E se você está gostando desse vídeo, me segue nas redes sociais, curta, compartilhe, comente aí, que a gente vai ter mais conteúdo sobre psicoterapia infantil e sobre psicoterapia existencial também, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até mais!